O mundo sempre viveu com perguntas difíceis, mas tem uma que tem tirado cada vez mais o nosso tempo. A de que estamos chegando em um limite. Será que estamos realmente ameaçados ou só obcecados pela ideia do fim? Aqui, ficção e realidade se misturam e no final você decide no que acreditar. Repórter do Presente. Esse programa faz referência ao último capítulo do Repórter do Futuro, que retrata uma humanidade à beira do fim. Sem extraterrestres, guerras mundiais, zumbis ou coisa assim, o fim é simples: intoxicação alimentar. No último episódio do Repórter do Presente, vamos tentar descobrir quais dilemas éticos já estamos enfrentando, como eles moldam a nossa visão do futuro e por que cada vez mais a ideia de apocalipse parece menos ficção e mais um sentimento coletivo. Eu sou João Lins e para essa conversa eu recebo Marcos Senato Chaim, mestre em Filosofia de Direito pela PUC São Paulo e doutor em Direito Ambiental Internacional. Do outro lado, Igor Dantas, pós-doutor e mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Mackenzie. O medo do futuro, ele é racional ou emocional, Igor? Olha, eu acho que o medo do futuro, ele carrega essas duas dimensões, né? Por um lado, quando a gente racionalmente pensa a forma como nós estamos vivendo, João, a forma como nós estamos conduzindo, por exemplo, questões climáticas, questões de intolerância intercultural, questões, por exemplo, da tecnologia com a inteligência artificial, isso racionalmente nos provoca um medo, certamente, né? Agora, também existe um aspecto que é emocional. Acho que a mente humana sempre, de certo modo, temeu o que está por vir, o desconhecido do futuro, né? Faz parte dessa nossa natureza humana tentar prever o desconhecido e, a partir disso, tentar criar soluções. Então, eu imagino que existe uma dimensão que é racional e uma dimensão que é emocional nesse medo em relação ao futuro. Marcos, eu te estendo a pergunta. O medo do futuro, ele é racional ou emocional? Vou seguir na linha do Igor dizendo que nós temos as duas dimensões e digo o seguinte: a linha emocional ela é muito alimentada. Existem campanhas políticas e pessoas que capitalizam em cima do medo alheio. Então, consequentemente, você vende um problema junto com a solução. Portanto, esse medo ele existe, porém ele é potencializado em forma de capital político. E a questão racional, ela é muito clara, tendo em vista que os avanços tecnológicos produzidos pela modernidade, hoje em dia nos trazem determinados riscos que nós não sabemos quais serão as suas respostas. Então, eu tenho um aspecto emocional potencializado pela política e tenho um aspecto racional potencializado pelos riscos produzidos pela modernidade. Igor, por que a ideia de apocalipse, ela atrai tanto as pessoas, mesmo em sociedades mais racionais? Esse apocalipse mais fictício mesmo, de um fim do mundo degradativo. Olha, a gente poderia aqui expandir essa questão para muitos lados, né? Por exemplo, quando a gente pensa lá em Sigmund Freud, que eu sei que o Chaim também tem grande domínio sobre, Freud aponta para um id que possui uma pulsão de vida e uma pulsão de morte, né? Da mesma forma que a gente deseja amar e ser amado, também tem um imenso prazer em destruir e ser destruído, né? Eu acho que esses apocalipses, eles mexem com a gente, primeiro porque esse ponto da desgraça, esse ponto da queda humana, tem algo de psicológico disso, de fato. E segundo, porque, de novo, né, parece que nos atrai um pouco imaginar se nós seríamos ou não capazes de sobreviver a uma situação dramática como essa, a uma situação terrível como essa. Qual seria o ponto, o limite da capacidade humana de sobrevivência? Então, muitas histórias já foram contadas sobre apocalipses, né? Desde essas que a gente tão bem conhece no cinema, como ainda mais na literatura, né? José Saramago, por exemplo, quando escreve Ensaio sobre a Cegueira, ele propõe ali também um apocalipse, né? Mas que está ligado à perda da visão, né? Eu acho que essa perda da visão também caminha bastante com a proposta desse programa, né? Isso que nos cega, esse futuro que é incerto, essas dúvidas que a gente carrega sobre o que está por vir, né? Será que nós somos capazes de sobreviver a esse futuro que está por vir?
Marcos, nós somos uma sociedade mais ansiosa hoje em dia, devido a esse medo do futuro e o momento geopolítico que a gente vive no mundo todo, ou é algo cíclico? Eu não acredito que seja uma questão meramente atual. A ansiedade ela está vinculada aos recursos tecnológicos que nós temos, porém os problemas geopolíticos eles carregam a humanidade junto com a história em todos os seus períodos. Então a gente costuma dizer, nossa, você vai ter filhos pequenos nessa época, agora que a gente está falando, mas nós nascemos num período de Guerra Fria, e aí também poderia pensar. Então os problemas geopolíticos eles sempre estiveram por aí. O problema é que agora eles são colocados nas redes sociais, existe uma velocidade de comunicação e de se vender o caos muito rápida. Portanto, nós estamos apenas potencializando aquilo que sempre existiu ao longo de toda a história. Marcos, você acredita que a gente está tendo um avanço em relação à visão que a gente tem do nosso futuro? Ela está se tornando mais positiva ou mais negativa? Olha, eu não tenho uma visão no sentido de evolução da humanidade. A humanidade ela vem caminhando moralmente na mesma lógica de sempre e a gente tem uma evolução técnica sobre o aspecto físico do mundo. Agora, moralmente, a ideia de que a melhora do mundo, a ideia de que a humanidade pode se salvar por uma evolução de pessoas que vão pensar no coletivo, pessoas que têm um projeto de mundo, de salvação, eu não acredito numa evolução moral da humanidade. Acredito que a gente tem uma evolução tecnológica muito grande, porém com um ser humano que não se desenvolve moralmente, você está criando uma arma gigantesca ao ponto de levar à autodestruição. Isso que gera um pouco desse medo apocalíptico, ou seja, eu coloquei uma arma gigantesca em cima de um ser que não está preparado para lidar com a vida coletiva. Igor, aproveitando a deixa do Marcos, o progresso ele é sempre positivo? Ou existe aí um ponto em que avançar pode ser destrutivo para a humanidade? Eu acho que essa questão ela é muito boa. A evolução é sempre positiva? Não, não é. Né? Se eu perguntar para vocês se vocês gostariam, por exemplo, de receber uma notícia de que um câncer está evoluindo, né? Isso não é necessariamente bom. Né? É bom se ele estiver regredindo, não evoluindo. Né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem um olhar para a evolução como sempre sendo algo benéfico, né? Então a gente olha, por exemplo, a evolução tecnológica, a gente acha que essa evolução tecnológica é sempre benéfica, é sempre positiva. Não há dúvida nenhuma que, por exemplo, os avanços científicos proporcionados pelas novas descobertas médicas têm permitido que a vida humana se estenda, que o ser humano viva cada vez mais, que a gente consiga lidar com certas doenças que antes vitimavam os seres humanos. Agora, tem uma questão, e isso acho que é bastante do nosso universo aqui, o mundo ocidental, que é o seguinte: nós estamos prolongando a vida, né? E, ao mesmo tempo, parece que a gente está cada vez mais distante de um encontro com o propósito do porquê de estar vivo, né? Isso acaba gerando um sofrimento gigantesco no ser humano, né? Então, até que ponto também que é uma evolução a gente viver mais uma vida com cada vez mais ausência de significado, ausência de propósito, vazio existencial. Então, enfim, eu sou um pouco cético em relação a essa ideia de evolução, né? Concordo com o Chaim, acho que a questão de evolução moral, ela não é uma questão, né, no nosso projeto humano, e tenho a impressão que um ponto central desse ser humano é que cada vez mais ele tem se percebido como uma criatura à parte à natureza, né? Então ele não se vê como um membro da natureza, ele se vê como uma criatura à parte, como uma criatura que domina essa natureza, como uma criatura que pode usufruir dessa natureza porque ela lhe pertence, o que não é fato, nós somos também natureza, né? Daí que essa evolução, se é que existe, é apenas uma evolução natural, como acontece com todas as outras criaturas naturais. Marcos, o avanço tecnológico que o Igor estava comentando agora, a globalização e o nosso contato diário com a internet, você acha que ele está formulando uma sociedade mais instável? Vamos lá. A questão de uma sociedade globalizada, ela é muito discutível. O que nós temos é uma globalização econômica, não uma globalização humana. Então, o capital consegue circular cada vez mais livremente ao longo do globo,
Porém, as pessoas que não sustentam o capital não conseguem circular. Então, como nós vemos os problemas de pessoas refugiadas, pessoas que sofrem problemas ambientais, quem mais sofre com esse problema é quem não consegue se defender economicamente deles. Agora, por mais que você diga que um governo Trump está fazendo uma caça aos estrangeiros e aos latinos, se você tiver dinheiro para comprar um green card, não existe uma proibição da sua entrada. Caso você carregue capital, as fronteiras do mundo são abertas para você. Caso você não as tenha, nem no seu próprio país você é reconhecido como um cidadão. Então, a necessidade do pensamento coletivo, quando a gente fala sobre o futuro, a gente tem que pensar na humanidade. E o pensamento em humanidade é um pensamento cosmopolita. É um pensamento que foge às regras do nacionalismo e que tem que pensar o ser humano independentemente da bandeira que ele carrega no peito. Portanto, esse cenário apocalíptico ele está muito vinculado a essa ideia agora de fechar a fronteira, cada um por si, imaginando que os problemas não sejam globais. Eu tenho um problema global, eu preciso de uma solução global, não pensar só no quintal da minha casa. Então, você acha que o medo que as pessoas têm hoje no futuro, ele é mais sobre, a gente está falando mais de um futuro coletivo ou individual? A gente está falando do problema de tentar resolver individualmente questões coletivas. Então, o problema é coletivo, eu preciso de uma solução coletiva. Só que está todo mundo pensando individualmente, sem entender que nós constituímos a humanidade. Então, de novo, é mais um benefício que traz o seu risco. Como assim um benefício que traz o seu risco? O mundo moderno, ele traz a noção da individualização, ele traz a noção da valorização do indivíduo. Isso foi muito bom para que você pudesse evitar os abusos do rei, os abusos que aconteciam na Idade Média. Porém, esse mesmo individualismo da modernidade agora coloca em risco a existência da coletividade humana, que tem que ser pensado de uma outra forma, não no retorno da Idade Média, mas para que se enfrente os problemas do século XXI. Igor, qual o limite da individualidade na coletividade quando a gente está falando de preservação da raça humana? Olha, eu acho que o Chaim ele foi muito bem na exposição agora sobre o problema ser coletivo e a gente tentar resolver esse problema a nível individual, né? Sobre limites, acho que passou do momento desse ser humano, né? E de novo, eu gosto de focar bastante no nosso mundo ocidental. Eu acho que passou do ponto desse nosso indivíduo ocidental perceber que as suas ações individuais, elas comprometem assustadoramente o mundo coletivo, né? Então, por exemplo, a gente hoje fala, tivemos a COP30, né? Hoje a gente fala sobre diminuir a frota de automóveis, ou melhor, diminuir não, substituir, né? Automóveis movidos a gasolina para automóveis elétricos, né? Isso não modifica o problema. A questão é que, ainda tendo uma frota gigantesca de automóveis elétricos, nós vamos estar continuando com uma poluição desgraçada do planeta, né? Essas baterias de lítio dos automóveis, elas poluem o planeta de uma forma estrondosa também. Então, será que de fato todos têm que ter o seu próprio automóvel? Será que já não passou da hora desse indivíduo revisitar, né, a sua necessidade de consumo? Porque quando a gente fala de futuro, a minha maior preocupação com o futuro é a questão ambiental nesse momento, né? E claro que essa questão ambiental está ligada ao consumo, a quantidade daquilo que consumimos, a produção de lixo que geramos, a produção de lixo industrial que se gera também nessa busca desenfreada por consumo. Então, será que esse limite, né, como você perguntou, não passa exatamente por nós revisitarmos a nossa forma de estarmos no mundo, o que a gente prioriza, o que a gente dá valor, porque essa necessidade de acúmulo material, né, para aí sim permitir, né? Eu já parto do pressuposto de que não mudar esse cenário agora inviabiliza o cenário futuro, né? O medo do futuro tem que ser, na verdade, um medo do presente, né? O Chaim falou, né, sobre as crianças, como ter um filho no momento que a gente vive um cenário como esse. Bom, minha filha está para nascer daqui 1 ou 2 semanas. E essa é uma questão que eu tenho, de fato, uma preocupação que eu tenho. Que planeta é esse que a minha filha vai viver? Que planeta é esse que a gente está entregando para ela e para a geração que está por vir, né? Será que a gente vai entregar um planeta que ainda será capaz de abrigar a vida humana? Ou será que
as medidas que nós não estamos tomando ou estamos tomando de uma forma pouco célere, já vai inviabilizar esse projeto humano futuramente. Então, o limite, não sei, acho que é uma necessidade cada vez mais a gente olhar para as próprias ações, olhar para aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e tentar praticar de uma forma diferente, apesar de que existem várias outras questões extremamente complexas que muitas vezes também não permitem que esse indivíduo haja dessa forma, né? As questões econômicas trazidas pelo Chaim, por exemplo. É fácil falar sobre isso numa situação de alguém com, enfim, um certo privilégio financeiro. Pessoas que não têm esse mesmo privilégio financeiro, às vezes, vivem numa outra realidade que dependem de outras situações. Um trecho do Repórter do Futuro retrata o possível fim da humanidade por uma contaminação generalizada. Vamos relembrar? Desde a última vez que nos encontramos, eu não poderia deixar de ignorar o que você me falou sobre ser um repórter do passado. O que tanto precisamos saber sobre o futuro que ainda não descobrimos? Subiu para 5 o número de mortes confirmadas por intoxicação com metanol. Pelo menos 16 pessoas deram entrada em hospitais, 2 morreram. A gente conversou com vítimas da contaminação. A lembrança traumática da contaminação faz com que as pessoas aprendam na pior maneira os cuidados para evitar esses riscos à saúde. Polícia Federal prende ao menos 20 funcionários públicos acusados de liberar venda ilegal de carne. De acordo com a investigação, produtos químicos maquiavam o cheiro da carne vencida. Todos são investigados pela Operação Carne Fraca. Você não está em suas plenas capacidades mentais, mãezinha? Eu sou sua mãe. Você ouviu, Pedro? Sua mãe. Eu não estou maluca! Marcos, nós estamos de fato caminhando para um colapso ou a gente vive em o fim do mundo subjetivo, alimentado pela saturação de crises? Olha, então, falando sobre as crises que vão alimentar o fim do mundo. Bom, primeiro, a questão de uma perspectiva temporal, ela tem que ser pensada quando nós falamos uma ideia de eternidade. Então, a gente tem uma lógica de ver o mundo como um ponto de início e um ponto de fim. A gente tem uma perspectiva muito religiosa, onde alguma coisa começa e alguma coisa termina. Mas existe uma outra perspectiva cíclica, em que no final das contas o constante devir vai fazer com que tudo comece e acabe novamente. E, portanto, a humanidade está dentro dessa lógica. Ela não vai conseguir fugir. E, portanto, o fim ele é inevitável. Tá? A roda vai girar e talvez a humanidade, acho que com certeza, ela vai deixar de existir. E agora nós estamos contribuindo para isso. De acordo com aquilo que o professor Igor nos trouxe, o ser humano ele não aprendeu a viver de acordo com a natureza. Ele tenta controlar a natureza, esse é um grande problema. A modernidade, ela traz a necessidade do controle da natureza para produzir em larga escala e para criar necessidades que nós não temos. Consequentemente, esses riscos produzidos pela modernidade, hoje em dia são todos os problemas enfrentados pela política pós-moderna. Então, se antes a humanidade pensava em distribuir bens e na escassez desses bens, hoje em dia nós pensamos em distribuir riscos e como esses riscos já estão transbordando em determinadas sociedades. Então, a política agora não pensa mais apenas em produzir bens, ela pensa agora em transferir esses riscos para algumas pessoas e são esses riscos que vão começar a acabar com aquilo que nós chamamos de humanidade. Igor, atitudes individuais podem mudar o mundo? Podem, desde que sejam atitudes individuais coletivizadas. O que eu quero dizer com isso? Né? A famosa história de que uma andorinha não faz verão. Né? Mas muitas andorinhas, todas as andorinhas, fazem. Né? Então, eu acredito que atitudes individuais, desde que compartilhadas com os demais, desde que isso gere de fato uma contaminação positiva, digamos assim, podem gerar modificações, mudanças. Né? Garantias não existem. Né? Claro que a sociedade civil ela tem uma participação numa mudança de perspectiva de futuro, mas não cabe apenas à sociedade civil essa mudança. Né? Nós estamos falando aqui de governos, nós estamos falando aqui de empresas, né? Estamos falando aqui de entidades não governamentais. Então, eu acredito que é possível que a sociedade civil colabore para uma mudança futura.
nós, enquanto indivíduos, fazemos parte dessa mudança. Agora, são necessárias ações conjuntas, né, que englobam todas essas outras instituições que eu mencionei. Igor, se você tivesse que enviar uma mensagem para o futuro, olhando para a sua câmera, qual seria? Leiam os clássicos. Embora o futuro prometa aí mistérios, coisas boas e também preocupantes, muitas das respostas que a gente busca, às vezes já estão aí disponíveis, né? Eu costumo dizer que os gregos antigos responderam quase tudo. A gente foi problematizando e problematizando e problematizando, mas muitas das respostas já estão lá. Então, leiam os clássicos. Marcos, se você tivesse que enviar uma mensagem para o futuro, olhando para a sua câmera, qual seria? Na mesma linha do que o professor Igor trouxe, eu vou me alimentar de Aristóteles para trazer essa resposta para vocês. A maneira mais inteligente da gente ser egoísta é o pensamento coletivo. Então, tudo aquilo que eu preciso, se eu trabalhar com a coletividade vai me dar. Se tudo aquilo que eu preciso, eu pensar individualmente em resolver esse problema, eu vou demorar 10, 15, 20 vezes mais para conseguir e muitas vezes posso ter um insucesso. Então, se eu cuidar de quem cuida de mim, eu vou ter resposta de maneira muito mais fácil. Portanto, o pensamento político, numa lógica coletiva, é a saída para que a humanidade possa estender um pouco a sua existência nesse cosmos e não transformá-la como algo eterno. Marcos e Igor, muito obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Foi uma honra recebê-los aqui. Obrigado. Obrigado. Esse foi o último episódio do Repórter do Presente, um programa que insiste em lembrar que o futuro ele não começa amanhã, ele começa aqui, agora. Eu sou João Lins e muito obrigado pela sua atenção. Que a gente se encontre no tempo que vier. Até lá. O futuro não é distante. Ele foi feito de fragmentos do agora, decisões pequenas, silêncios grandes, escolhas que a gente chama de inevitáveis. Eu vi o progresso engolir pessoas, vi cidades erguidas sobre ruínas, vi a humanidade tentar sobreviver à própria pressa. E, mesmo assim, em meio ao concreto e ao código, ainda encontrei vida, uma voz, um gesto, um olhar. Talvez o papel de um repórter não seja prever o futuro, mas lembrá-lo de onde veio. Porque o futuro, esse que tanto tememos, começa sempre com alguém dizendo: isso não tem mais volta. João, não dá pra gente trazer o Rogério de volta. Eu sei, Sophie. É impossível voltar no tempo. Se você sabia disso, por que você não falou? Você iria? Porque eu não iria. Ele era a pessoa mais capaz de ir. Você sabe disso muito bem. A gente precisava disso. Não tinha o que fazer. Agora está com você, meu filho. Eu sou Rogério Bueno, repórter Beta. E se alguém ouviu isso no tempo que vier, saiba que ainda vale a pena contar a história.